Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje eu vou fazer uma leitura no livro de Provérbios, Provérbios 13, versículo 3. Provérbios 13, 3 diz assim a palavra do Senhor: quem guarda a sua boca, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar conosco, Senhor. Tuas servas escutam, aqueles que vão nos ouvir pelo vídeo também nos escutarão. Que o Senhor esteja abrindo os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Fala conosco, porque o teu povo ouve, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje ela é uma advertência a todas nós para o cuidado que nós devemos ter com o falar inoportuno e com a escuta precipitada. Nessa minha caminhada eu tenho visto tantas coisas, tantas situações que poderiam ter sido evitadas se a gente observasse essas ordenanças que estamos trazendo hoje. O cuidado com o falar inoportuno e o cuidado que devemos ter com a escuta precipitada. Aqui nós recebemos uma chamada à prudência, coisa tão difícil em nosso tempo. As pessoas estão sempre muito apressadas, muito agoniadas, escutam as coisas pela metade e acabam deduzindo aquilo que não deveriam deduzir. Enfim, o autor de Provérbios chama seus leitores a observarem esse falar prudente e sábio. Assim, repito, como uma escuta atenta. Há no texto uma chamada severa à prudência no falar, sob pena de nos arruinarmos e arruinarmos até as vidas daqueles que estão ao nosso redor. O texto ele nos leva a algumas poucas reflexões. Eu queria que vocês fizessem a releitura do texto em suas casas, pedindo sempre ao Senhor que abra os olhos do entendimento, para que vocês possam compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar. A primeira reflexão que o texto sugere, aqui o salmista no Salmo 34 faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Isso mesmo, ele fala da sabedoria do silêncio. Na verdade, encontramos aqui, com outras palavras, o que já fora dito logo no início pelo autor de Provérbios. Em segundo lugar, quando nos referimos à sabedoria do silêncio, presta atenção nisso aqui, não estamos falando do silêncio conivente com o pecado ou calar-se oprimido diante de uma situação aflitiva e degradante, mas o calar prudente e sábio. Preste mais atenção àquilo que tem sido dito. Apure os ouvidos, feche a boca. Há uma compulsão por falar hoje que é uma coisa impressionante. Às vezes a gente chega numa reunião de oração, num lugar, às vezes até socialmente, e as pessoas falam todas ao mesmo tempo. É uma coisa impressionante isso. Vamos treinar essa escuta prudente.
O falar prudente tem hora certa. Quanta opinião precipitada, dada sem pensar, tem causado ruína e dano, tanto a quem fala quanto a quem ouve. Normalmente, muitas pessoas têm sido vítimas desse falar imprudente e injurioso. Por que será que temos uma só boca e 2 ouvidos? Eu acho que quem nos fez tinha um plano em relação a isso. Imagine que o Criador queria nos ensinar algo precioso logo aqui. Assim, repito, falemos menos e ouçamos mais. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta. O silêncio, ele é parceiro da observação. Quando silenciamos diante de determinadas situações, e eu repito, não é um silenciar conivente com o pecado do outro, é o silenciar, ou é o silêncio observador. Preste atenção a gestos, antes mesmo de ouvir as palavras do outro. E aí vem o terceiro ponto. Por outro lado, tenho pensado muito naquilo que falamos e da maneira como é entendido. E aqui, esse ponto 3, tem sido a causa de grandes encrencas, tanto familiares, quanto dentro dos ambientes eclesiásticos. Os melindres fazem com que ouçamos um tom que não corresponde à realidade. Parece-nos que há uma intervenção maligna entre a trajetória da boca de quem fala até os ouvidos de quem ouve. Aí isso me faz lembrar uma situação que eu experimentei, já contei esse exemplo aqui outras vezes, mas é sempre bom lembrar. Certa vez, uma pessoa veio falar comigo no final de um culto e me pediu roupas usadas. Ela queria roupas usadas para doar. E ela chegou num momento complicado em que eu estava atendendo uma pessoa com um problema daqueles imensos. Essa pessoa com quem eu estava falando e a quem eu estava aconselhando, ela tinha sido agredida pelo marido. E a situação era dramática demais, porque ela não tinha como viver ou sobreviver sem, vamos dizer, a cobertura financeira daquele homem. E ele, por se achar o dono do ouro e da prata, ele se achava no direito de agredir aquela irmã. E eu ali tentando pensar no que dizer a ela. É muito fácil você dar uma opinião quando a dor do outro não dói em você, né? E aí eu estava nesse momento da conversa, quando a irmãzinha chega para me pedir roupas usadas. Ela me perguntou: você tem roupas usadas? Todo mundo sabia que eu recolhia todo tipo de usados em bom estado para doação. Então, rapidamente, sem deixar de dar atenção à pessoa com quem eu estava conversando, perguntei a ela de relance: tenho sim, para quem você quer? Para que foi que eu disse isso? Minha gente, a intenção ali era tão somente saber que tipo de roupa eu deveria trazer para homem, para mulher, para criança, para idoso. Mas aquela irmãzinha deu de ombro e saiu zangada demais e ofendidíssima. Não entendi nada, mas enfim, o foco da minha conversa era a agonia da irmã que eu estava atendendo. Muito bem. 10 anos depois, aquela irmã ofendida em questão, que acabou se tornando uma grande querida amiga, chegou a ser minha aluna na escola dominical, ela me confidenciou: eu já tive tanta raiva de você. Foi o que eu fiz contigo, tu tem essa raiva todinha de mim. Aí ela revelou que 10 anos atrás, quando ela viera me perguntar se eu tinha roupas usadas para doar, e eu perguntei para quem ela queria, ela entendeu que eu havia achado que seria para ela,
e não atinou para a verdadeira intenção da minha pergunta. Quanta ira desnecessária. 10 anos. E ela ali dentro da comunidade, tomando a ceia, e indo e vindo, e olhava para mim, eu via ela olhando para mim às vezes de revestrez, como dizia Malta, passando aqueles rabos de olho. Eu digo, o que foi que eu fiz com essa criatura para ela pegar essa raiva todinha de mim? E passou a, praticamente não me cumprimentava, até que chegou esse ponto. O Senhor vai preparando as coisas todas. Essa amada irmã se tornou minha aluna, e foi quando me revelou essa situação que eu acabei de relatar. Eu disse, minha irmã, eu queria saber que tipo de roupa você estava precisando. Para quem? Jamais passou na minha cabeça que a roupa que você estava pedindo era para você. E se fosse? Então a gente vê aqui logo, primeiro a precipitação na escuta, segundo a precipitação na interpretação daquilo que nos é dito. E quantas situações familiares vocês todas têm vivido e que vocês não entendem porque o filho está agindo daquela maneira, porque o marido está agindo daquela outra, porque o irmão, uma irmã está agindo daquela outra maneira. Tudo por falta de esclarecimento. Então, Malta costumava usar uma expressão, ele dizia, olha, tem situações que para determinadas pessoas você tem que dizer cocada de coco de coqueiro da praia. E tem gente que ainda não vai entender. Eu não sei para quem é essa palavra, não sei se é para alguém que está aqui ou que alguém que vai assistir através do vídeo, mas enfim. Prudência no falar e atenção nas escutas. Prestem atenção nas escutas. Não sejam precipitadas, e isso é uma característica muitas vezes das mulheres, de fechar determinados assuntos antes que a pessoa que está falando conclua. Calma. O Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aprendamos a ouvir, aprendamos a comparar as situações, prestemos mais atenção àquilo que nos é dito, apuremos os nossos ouvidos para entender a verdadeira intenção daquilo que está sendo dito para cada uma de nós. O que é que essa brevíssima meditação nos ensina no dia de hoje? Que aprendamos com o autor de Provérbios. Em primeiro lugar, ele diz que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Um grande e irrefutável conselho, uma grande e irrefutável verdade. Guarde a sua boca. Guardando a sua boca, você guarda a sua vida. Segundo lugar, quanta angústia seria evitada se usássemos a nossa língua com sabedoria. Mulheres de Deus, consagrem suas línguas ao Senhor. Não se arvorem em bandeiras de justiça, não se arvorem em determinar determinadas conclusões de forma precipitada. Escutem, se aquietem, treinem muitas vezes ouvir de olhos fechados. Quando a gente faz assim, as escutas, elas ficam mais, como é que eu posso dizer, meu Deus? Elas fluem mais. Porque quando a gente escuta com olhos abertos, a gente presta atenção a uma coisa, outra, e está escutando a outra, aquela pessoa que está falando, corremos o risco de escutar de forma precipitada e tirar conclusões mais precipitadas ainda. E por último,
Uma escuta precipitada pode levar a situações equivocadas, como a relatada na situação, no caso daquela irmãzinha. Falemos e ouçamos com prudência. Atentemos para a sabedoria do silêncio. Que o Senhor hoje, Ele continue falando com cada uma de nós. Especialmente eu queria chamar a atenção de vocês para os relacionamentos. Repito, entre pais e filhos, entre cônjuges. A forma como os homens enxergam as coisas é diferente de nós. Sejamos sábias. A mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, com suas mãos a destrói. Que o Senhor possa falar ao coração de cada uma de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar umas pelas outras.